Você já ouviu falar de um homem simples do campo que virou a boca de Deus para uma nação inteira? Um pastor de ovelhas, um colhedor de figos, alguém sem influência, sem títulos religiosos, sem status, mas que foi escolhido por Deus para confrontar reis, sacerdotes e todo um povo corrompido. Esse homem se chamava Amós, e a história dele é um verdadeiro soco na consciência de qualquer um que leva a fé a sério. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua forma de enxergar a vontade de Deus, e talvez te leve a um arrependimento profundo. A história de Amós começa no reino de Judá, durante o reinado de Uzias, mas sua missão profética era para Israel, o reino do norte governado por Jeroboão II. Naquela época, Israel vivia um tempo de prosperidade econômica. As cidades estavam crescendo, os templos estavam cheios e as pessoas aparentavam estar bem. Mas por trás dessa fachada existia corrupção, idolatria, exploração dos pobres, injustiça social e um povo que achava que estava agradando a Deus apenas por manter rituais religiosos. Foi aí que Deus levanta Amós, alguém de fora do sistema, sem ligação com as elites religiosas, para denunciar o pecado da nação. A mensagem de Amós era direta, dura e cortante. Eu odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mas corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Amós 5, 21, 24. É como se Deus dissesse: cansei do seu teatro religioso, eu quero ver transformação de verdade. Amós não teve medo. Ele falou o que ninguém queria ouvir. Ele desafiou a hipocrisia da religião da época e expôs o abismo entre a adoração de aparência e a verdadeira justiça. Mas isso incomodou muita gente, e um dos que mais se incomodaram foi Amazias, o sacerdote de Betel, um homem influente, com conexões com o rei, e que via Amós como uma ameaça à estabilidade do sistema. Amazias mandou um recado para o rei Jeroboão, dizendo que Amós estava conspirando contra o reino. Em seguida, confrontou diretamente o profeta. Vidente, vá embora. Vá profetizar em Judá, e não mais aqui em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7:12 a 13. A resposta de Amós foi uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do rebanho e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7:14 a 15. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não escolhi isso, eu não busquei palco, nem reconhecimento, mas quando Deus chama, a gente obedece. E que lição poderosa isso nos traz! Deus não procura os mais famosos, nem os mais capacitados. Ele procura os dispostos. Amós não tinha a oratória de um rei, nem os estudos de um sacerdote, mas tinha algo que muitos perderam: um coração sensível à voz de Deus e coragem para obedecer, custe o que custar. A grande lição deixada por Amós é que Deus não se impressiona com aparência. Não adianta levantar as mãos, cantar louvores, frequentar cultos ou repetir palavras bonitas se o coração estiver distante. Deus procura verdade, justiça, misericórdia, humildade. Amós declarou algo que até hoje ressoa como um trovão na consciência de qualquer um que deseja viver uma fé verdadeira. Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, de nada vale religiosidade se não houver transformação. Deus quer ver justiça fluindo na sociedade, quer ver o órfão sendo acolhido, a viúva sendo amparada, o pobre sendo respeitado e o oprimido sendo libertado. E o mais forte é que essa mensagem não era só para governantes e sacerdotes, era para todos, porque todos faziam parte da estrutura que alimentava a injustiça. Cada pequena omissão, cada ato de egoísmo, cada indiferença diante da dor do outro, tudo isso cooperava para o colapso moral de uma nação.
Talvez você esteja pensando, mas isso foi há milhares de anos. O que isso tem a ver comigo hoje? A verdade é que tem tudo a ver. Vivemos tempos muito parecidos com os de Amós, templos lotados, discursos religiosos por todos os lados, uma enxurrada de conteúdo cristão. Mas será que estamos praticando a essência do Evangelho? Será que não estamos repetindo o erro de Israel, confiando mais em rituais do que em obediência? Será que nossas palavras não estão cheias de Deus, mas nossas atitudes vazias dele? Quantas vezes ignoramos o clamor dos necessitados, viramos o rosto para a injustiça, deixamos o orgulho nos dominar e seguimos como se tudo estivesse bem? Deus está nos chamando a acordar, a ouvir a voz profética, ainda que desconfortável, e permitir que ela nos sacuda, porque antes de trazer juízo, Deus sempre envia um alerta, e Amós foi esse alerta. Se Deus chamou um homem simples do campo, alguém sem título ou influência, por que não chamaria você? Amós nos ensina que não é necessário estar num púlpito, usar uma roupa religiosa ou ter uma grande plataforma para ser instrumento de Deus. Tudo o que ele precisa é de um coração disponível, disposto a falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que custe amizades, posições ou estabilidade. A mensagem de Amós foi dura, mas também foi cheia de amor. Porque o amor verdadeiro não se cala diante do erro, ele corrige, ele chama de volta, ele adverte com lágrimas nos olhos, para evitar a queda. E talvez Deus esteja te chamando hoje, para ser voz, para ser diferença, para deixar a zona de conforto e viver uma fé corajosa, que não apenas fala, mas transforma. Israel teve a chance de se arrepender. Deus enviou Amós antes do juízo final, e isso nos mostra que, por trás da severidade, existe graça, existe um pai que avisa, que alerta, que chacoalha, antes de disciplinar. Então, se você sente que Deus está falando com você através dessa mensagem, não ignore. Talvez esse vídeo seja a voz de Amós ecoando na sua vida hoje. Talvez Deus esteja te acordando antes que as consequências cheguem. É tempo de rever atitudes, é tempo de buscar justiça, viver com integridade, amar o próximo como a si mesmo e adorar a Deus com a vida, não apenas com palavras. Se essa palavra falou com você, então faz o seguinte: deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem poderosa. Se inscreve, ativa o sininho. E não sai daqui ainda não. Tem um vídeo novo te esperando aqui na tela agora mesmo, com mais uma história bíblica que vai te impactar profundamente. Clica nele e continua com a gente nessa jornada de fé, conhecimento e transformação. Que o Senhor fale cada vez mais ao seu coração. E até o próximo vídeo. Fica com Deus